Aleluias. Shalom. Por que vocês sentaram? Continuem de pé, nós vamos adorar um pouquinho o Senhor. Vamos adorar o Senhor enquanto nós podemos achar e invocá-lo enquanto Ele ainda está perto. Essa noite eu tive uma experiência com o Senhor. Eu acordei por volta das 3h20 da manhã, mais ou menos. E eu, geralmente, sempre ouço zoada de pessoas na rua. Né? Tem sempre alguém na rua, eu nunca vi um negócio desse. Mas era um silêncio tão absoluto dentro do meu quarto, que parecia que o pastor estava morto, ou que os meninos tinham morrido, porque nem o respirar eu não conseguia ouvir de ninguém. A zoada quem estava fazendo era eu. E por um momento eu pensei, eu falei, meu Deus, será que o arrebatamento começou, já aconteceu e eu fiquei? Mas era um silêncio, era como se uma paz fora do comum tivesse realmente sobre nossas vidas. E eu compartilhando isso com Jamile, ela falou comigo, pastora, eu tive a mesma sensação essa noite. Como se essa noite que passou não fosse uma noite comum, fosse uma noite realmente diferente. Então, eu comecei a pensar sobre isso o dia inteiro, e Deus me deu algumas confirmações acerca da palavra. E quando eu entrei aqui, tinha algo aqui. Tinha escrito o que aqui? Você lembra o que tinha escrito aqui? Numa página azul, tinha escrito o silêncio. Silêncio. Bota aí, Jonathan, o pessoal vê. Eu falei, tá, meu Deus, Deus quer falar com a gente aí, quer falar comigo, viu? Coloca aí, John. E tinha escrito só isso, silêncio. Só isso. E eu falei, o Senhor quer falar algo conosco essa noite, realmente. Mas nós vamos orar, porque vamos adorar o Senhor. Eu gosto sempre de começar a ministração antes louvando ao Senhor. Amém? Se vocês puderem ficar do lado de cá todo mundo, eu agradeço, né? Fica mais fácil. Perto quero estar. Essas vocês sabem. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Você pode fazer dessa canção uma oração? Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
que seja para o Senhor, meu Deus. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Você pode adorar o Senhor? Somente a ti, Jesus. Você pode declarar palavras de exaltação, palavras de honra, palavras dignas do Senhor receber. Diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você é grata por estar bem, o quanto você precisa do Senhor. Declare ao Senhor palavras de amor. Talvez há muito tempo você não consegue mais dizer que você o ama, ou que você quer ficar apenas pertinho dele. Porque para muitas pessoas hoje o Senhor está dizendo que tem saudades de você. Mas que o Senhor hoje, Ele quer estar perto de você. Porque a palavra diz que Ele está perto daqueles que o buscam. E essa noite nós iremos buscar e encontrar o Senhor de todo o nosso coração. Porque Ele tem se permitido ser encontrado por nós essa noite. Para que o nome dEle venha ser glorificado em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Podem se assentar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, que está lá no livro de Daniel, capítulo 6. Versículo 1 diz assim: E pareceu bem Dário construir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, dos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não poderiam achar ocasião ou culpa alguma. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram assim: Ó Dário, vive para sempre. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores,
tomaram conselho a fim de estabelecerem um edital real e fizeram um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizeram a petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, o rei deseja e determina, assim, assinado essa lei, esse decreto, o qual ninguém, durante 30 dias, deveria orar, nem louvar, nem agradecer a qualquer outro Deus que não fosse o Deus do rei Dário. Só que o rei Dário, ele assinou, porém ele se esquecera que ele havia alguém que servia a um rei fiel e justo, que estava sobre ele, que era o Deus de Israel. E no versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do teu Deus. Então, as janelas que havia no quarto de Daniel, a palavra do Senhor diz que são 4 janelas. Essas 4 janelas, eu quero trazer para vocês hoje, que são 4 pilares para a promessa. Nós sabemos que tudo que nos traz uma promessa, principalmente que seja da parte do Senhor, nós teremos influência das trevas para que essa promessa não venha chegar até as nossas vidas. E todas as vezes, e todo aquele que é prometido do Senhor, aquele qual o Senhor estabelece uma promessa, aquele que o Senhor determina uma promessa, sempre se levantará alguém para impedir que essa promessa chegue até você. Sempre haverá. E aqui na palavra do Senhor, no capítulo 6, diz que Daniel era um homem íntegro e correto. Que diante dos homens da sociedade não havia nada que pudesse impedir Daniel de receber tal bênção. A não ser que se procurasse acerca da lei. Então, eles se juntam e tramam contra a vida de Daniel e estabelecem agora uma lei que só servia para Daniel. Essa lei só servia para Daniel. Por quê? Porque Daniel era aquela pessoa que orava 3 vezes ao dia, diante da janela do seu quarto, ele clamava por Jerusalém. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E no versículo 13 diz assim: Então responderam e disse diante do rei: Daniel é um dos transportados de Judá. Não tem feito caso de ti. Porém, Daniel era alguém que o rei já estava de olho em Daniel. O rei já se alegrava sobre Daniel. O rei sabia da conduta de Daniel. O rei sabia do posicionamento de Daniel. E mesmo diante de tudo que estava acontecendo, o versículo 14 vem nos responder algo acerca do rei a Daniel. E diz assim. Versículo 13 diz assim: Então responderam e disse diante do rei: Daniel é um dos transportados de Judá. Não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ou seja, os nossos inimigos sempre estarão descontentes quando nós estivermos em oração diante do Senhor.
Sempre, se tem algo que incomoda os nossos inimigos, é joelhos no chão, é oração. E no versículo 14 diz assim: ouvindo o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Pastora, não foi o mesmo rei que assinou lá um decreto dizendo que quem estivesse orando ou clamando a qualquer outro Deus, ele não deveria, ele deveria ser jogado na cova dos leões? Sim, mas foi uma lei que foi estabelecida para afrontar Daniel? Não, era para afrontar o Deus de Daniel. Porque todo aquele que tem joelhos no chão, que clama ao Senhor, tem sobre ele um dono. E você que tem um dono, levante a sua mão e diga: eu tenho um dono. Eu tenho um dono. É só vocês que têm um dono? Fala alto, gente. Eu tenho um dono. Aleluia. E o rei, ouvindo essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. E propôs dentro do seu coração, o próprio rei que assinou um decreto de morte, propõe agora no próprio coração livrá-lo. Assim, até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. O próprio Deus que assina um decreto agora trabalha em favor de Daniel para salvar Daniel de não ir para a cova dos leões. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: pessoas que não sabem o valor da promessa, sempre te apontarão por algo. Agora diga para você mesmo: pessoas que não sabem o valor da promessa, sempre te apontarão por algo. E então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos pérsias, que nenhum dito ou ordenança que o rei estabeleça pode se mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. Porém, o próprio rei que assinou o decreto diz a Daniel assim, prestem atenção. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Vocês estão entendendo? O mesmo rei que assina um decreto é o mesmo rei agora que vai interceder pela vida daquele que ele mesmo está lançando na cova dos leões. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos teus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Olhe para o irmão que está do seu lado, para o outro lado agora, né? Deus sempre usará alguém para ter compaixão do seu estado. Ainda que seja o mesmo alguém que está lhe lançando na cova dos leões. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. A pedra era simplesmente para ter a certeza que Daniel estava morto. Existem situações, irmãos, que seremos lançados na cova dos leões. Será inevitável ter contato com leões.
está num buraco fundo, profundo, sem ninguém ao nosso redor, a não ser leões. Mas quando se tem cheiro de espírito, os leões não têm fome. Quando é o espírito que está alimentado, leões nenhum terá vontade de comer aquilo que não lhe apraz os olhos. Então, se você foi lançado na cova dos leões, assim como a mim, tenha certeza que se você estava ou já saiu, é porque o próprio Deus permitiu. Porque milagres são feitos e são gerados exatamente num ambiente onde não podemos fazer nada. O Senhor só age nas nossas vidas quando o ser humano ele se torna limitado. Aí o Espírito Santo vem e começa a transformar o que era pecaminoso, o que era de podre, o que era de carne, o que era de sujo nas nossas vidas, naquilo que é totalmente ao contrário, que é um espírito forte. É o espírito fortalecido na palavra, buscando, orando, jejuando, consagrando. E aqui diz que o rei, ele não comeu, ele jejuou a favor de Daniel. E ainda diz que ele ficou a noite inteira acordado. Como é que pode, irmãos? A mesma boca, a mesma assinatura que decreta a sua morte, ser o mesmo intercessor para um milagre na sua vida. Sim, que Deus faz. Porque Deus ele não precisa explicar para a gente o que é que Ele está fazendo. Ele simplesmente faz. Eu sei que o Senhor ele está sempre no controle de todas as coisas. Porém, mesmo no controle de todas as coisas, precisamos perder tudo como Jó. Até a saúde Jó perdeu. Precisamos ser jogados na cova dos leões como Daniel. Ser lançado na fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque quando ele tem que provar a nossa fé, ele não se limita em quem nós somos. Ele faz conforme o que ele quer fazer. Porque ele é Deus. E ele faz, ele desfaz, ele refaz, mas ele não tem a obrigação de explicar o porquê que ele fez nada disso. Eu estava vindo de casa para aqui e eu falei, meu Deus, quem diria que hoje eu estaria de pé? Porque faz um ano do pior momento de toda a minha vida. Eu fui lançada na cova dos leões. Eu fui lançada na fornalha. Eu fui traída como Jesus por alguns Judas no meio do caminho. Eu perdi tudo, só não perdi minha família, porque o Senhor não permitiu. Mas até isso Satanás queria arrancar de mim. E eu disse, Senhor, o Senhor permitiu tudo isso para quê? E o que Ele tem a me dizer, Aline, nem tudo se tem uma explicação. Às vezes nós temos tudo e na verdade não temos nada. E às vezes não temos nada quando nós temos tudo. Amém? E chegando à cova dos leões, versículo 20, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. E então Daniel
respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, declarem comigo, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não ter cometido delito algum. Quando o seu coração está na intenção de proteger alguém que tenha marcas do Espírito Santo de Deus, nenhum mal involuntário ele vem sobre ti. Nenhum mal que você seja forçado a fazer, talvez por palavras, por pensamentos ou por atitudes, o Senhor ele não imputa sobre a sua vida. Mas creia que o jejum, a oração e a vigília são 3 armas poderosas quando estamos com as janelas abertas das nossas vidas. Daniel, ele tinha o prazer de estar na presença do Senhor, de orar, de jejuar, de clamar, de cuidar do que era santo, do que era puro. E muitas vezes, mesmo com tudo, nas nossas vidas totalmente alinhados, o Senhor nos lança no meio de provações, nos quais nem nós mesmos, ou talvez Daniel, tivesse resposta para ser lançado na fornalha. Assim como Jó, que também era um homem muito íntegro diante do Senhor, e perdeu tudo, até a saúde, Jó estava quase perdendo. E não havia respostas para aflições do povo de Deus. Como não há aflição que tenha resposta na minha vida ou na sua vida. Mas eu quero dizer a você que até mesmo nos dias maus, o Senhor ele nos carrega nos braços e diz para mim, diz para você, eu estou aqui. Amém? No versículo 25 diz: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. E agora o rei vai e muda o decreto. O rei agora ele transforma um decreto. E diz assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é vivo e ele permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio dura até o fim. Repitam comigo: que se tremam e tremam todos os reinos diante do meu Deus. Agora diga o seu nome: diante do Deus de Aline. Amém? E o nosso Deus, ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra, e ele salvou e livrou a Daniel da cova dos leões, assim como ele está nos dando livramento essa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nesse momento nós vamos fazer igual a Daniel, nós vamos orar. Se você tiver coragem, ainda se ponha de joelho. Eu vou me colocar de joelho. Como Daniel orou. E eu sei que nessa noite o Senhor trará respostas sobre os vales e os ermos que nós temos vivido. Amém? Hoje nós vamos clamar ao Senhor até a resposta vir em nossas vidas. Você só vai se levantar
para glorificar o nome do Senhor, quando você sentir que a sua resposta veio. Amém? Podem abrir a sua boca e clamar ao Senhor. Assim como o rei Dário fez diante do Senhor, que ele clamou. Nós vamos clamar também o nome do nosso Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, meu Deus, e nós te engrandecemos, meu Deus, por mais essa palavra compartilhada em nossas vidas. Pai, retira de nós, Senhor, todas as obras da carne, meu Deus, os quais alimentam, meu Deus, os leões que nos arrodeiam. Pai, em nome de Jesus, que sobre as nossas vidas venha o fruto do Teu Espírito, Senhor. Para que nós possamos estar fortalecidos, meu Deus, no dia da angústia, nos dias maus. Meu Deus, eu creio, Senhor, que esta palavra, meu Deus, tem sido um diferencial, um divisor de águas nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nos fortalece, meu Deus, nas nossas fraquezas. Meu Deus, e arranca de nós, meu Deus, os argumentos que nos afastam de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, assim como o Senhor foi com a vida de Daniel, Senhor, vem ouvir o nosso clamor, Senhor, nesta noite. Nós colocamos de joelho, clamamos por Ti, Senhor, para que o Senhor venha nos socorrer, para que o Senhor venha, meu Deus, nos colocar de pé, para que nós venhamos entender, meu Deus, que a vitória está em Ti. Pai, põe intercessores ao nosso redor, ainda que sejam eles mesmos, meu Deus, que tenham nos lançado na cova, que tenham trazido frustrações, meu Deus, sobre as nossas vidas. Nos põe de pé, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, através do Teu poder, Senhor, que opera em nossas vidas, em nossas fraquezas. Em nome de Jesus, nós queremos sair daqui, meu Deus, com a nossa vitória nas mãos, crendo, meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Pai, com esse ato profético, as janelas das orações estão abertas. Abre as comportas dos céus a favor dos teus filhos e toda sentença contrária, toda sentença de morte, de destruição, de ruína sobre o teu povo, Senhor, que sejam revogadas, que sejam anuladas nesta hora, em nome de Jesus. Pois o mesmo Deus que livrou a Daniel, porque encontrou um homem inocente diante dele, o mesmo sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos justifica e nos torna também inocentes, Senhor, para que o Senhor continue nos dando livramentos também para toda a nossa família, meu Deus. E que as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas permanecem de pé e que elas se cumpram em nome do Senhor Jesus. Que o anjo do Senhor que foi e fechou a boca de Daniel, assim como o Senhor enviou anjos
Envia anjos agora, meu Deus, trazendo as respostas de oração nesta hora, nesta noite, à vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, nós te bendizemos. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Deus é contigo. Levante com a certeza da sua vitória, da sua resposta. Levante como um homem e uma mulher mais que vencedor e vitoriosos em Cristo Jesus, aplaudindo na presença dEle o seu milagre. Amém? Glória a Deus. Foram 120 príncipes, principados que se uniram só com um propósito, para fazer com que Daniel não fizesse o que você faz todos os dias. Posso ouvir um amém? Oração. Hoje os principados, eles trabalham através do sistema, eles trabalham através do ativismo, e faz tudo para que você, de fato, não entre nesse lugar secreto, no lugar de oração, para que as janelas da oração fiquem fechadas. Só que existe um inimigo também, e não precisa ser 120 príncipes que possam impedir a vida de um homem ou de uma mulher de oração. Esse inimigo sou eu, esse inimigo é você mesmo. Não se deixe ser vencido pela preguiça espiritual, não se deixe ser vencido pela fraqueza espiritual, não se deixe ser vencido pelas distrações, não se deixe ser vencido por qualquer outra coisa que você coloque como prioridade, a não ser uma vida de oração. Uma vida de oração vai fechar sempre a boca do leão. Uma vida de oração vai tirar sempre você de uma cova. Uma vida de oração vai fazer com que todos saibam que o seu Deus é o Deus que livra, é o Deus que salva. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria nesse momento, finalizando, que você viesse, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, traga com o propósito de quebrar toda e qualquer sentença de devorador contra a sua vida, a sua finança, a sua saúde. Então, nesse momento, finalizando, venha trazer da sua oferta, em nome de Jesus, que trouxe. Se não trouxe, aí está as contas aí pelas redes sociais da igreja, você pode também realizar o seu Pix, agora ficou fácil, né? Você já vem para a igreja já com a semente. Agora, se puder, que eu costumo da maneira mais tradicional, né? Tirar um comprovante e colocar no altar, isso também eu acredito que é bastante, não é uma regra, né? Mas eu acho bastante útil. Amém? Domingo pela manhã, às 9 da manhã, estaremos aqui. Traga visitantes em nome de Jesus. Vamos mover as águas, vamos convidar vidas, pessoas, em nome de Jesus. Continue unidos em oração, um orando por outro, orando pela liderança, orando pelos ministérios, orando pelo seu ministério, orando pela célula, porque inimigos nós temos muitos lá fora, nós temos muito, né? Principados, potestades e hostes malignas. Então, não precisamos de maneira alguma degradar uns com os outros. Vamos continuar marchando, mas marchando principalmente de joelhos. Amém? Essa é uma marcha muito forte. Sei que a marcha foi poderosa ontem, foi uma bênção, mas uma marcha constante, porque a Bíblia diz que ao Deus que você constantemente serve, ao Deus que você constantemente ora. Foi assim que Daniel foi considerado o homem que constantemente, continuamente, todos os dias, amém? Marchando de joelho. O inferno não aguenta com isso. Os demônios batem em retirada. 120 principados caem por terra em um piscar de olhos. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, que as chuvas reguem as sementes, traga prosperidade sobre a sua vida, que o seu Deus abençoe as obras das suas mãos, que você continue sendo um homem e uma mulher de espírito excelente e de orações respondidas, que a bênção do Senhor repouse sobre ti, sobre a tua casa, que ela te alcance, e que o amor de Deus Pai e a graça redentora do Senhor Jesus Cristo
E as doces consolações do Espírito de Deus permaneçam contigo hoje e para todos sempre. Os que creem diz amém, com muita alegria. Aplauda ao Rei Jesus por esta noite abençoada. Palavra dos céus com pastor Aline. Até domingo às 9 da manhã. Shalom. Shalom.